Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui informações sobre uma pesquisa que foi encomendada por aliados de Bolsonaro e que alarmaram o Planalto. Mas antes de trazer detalhes sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, em especial com aquele seu amigo bolsonarista que já está quase se arrependendo, disposto a pensar numa alternativa para livrar o Brasil dessa polarização odienta que está levando o país para o buraco de vez. Mande para ele, porque isso aqui pode ajudá-lo, enfim, a entender que a gente não deve ficar com um porque não gosta do outro e com o outro porque não gosta do um. Vamos ver aqui que o Robson Bonin, colunista da Veja, escreveu lá a seguinte matéria com a seguinte manchete: rótulo de preguiçoso cola em Bolsonaro e alerta o Planalto. E ele vai destacar: pesquisas encomendadas recentemente por aliados de Jair Bolsonaro alarmaram o Planalto. Os levantamentos, realizados a partir do monitoramento de redes, mostram que o rótulo de preguiçoso, não sem motivo claro, destacou aqui, pegou no presidente. E agora, será que tem tempo para fazer com que esse rótulo não acompanhe mais? Vamos ver. Além do conhecido expediente curto no Planalto, Bolsonaro tem aparecido semanalmente em passeios de moto pelo país, em horário de expediente. O fenômeno é retratado há tempos por este colunista, disse aqui ele próprio, mas recentemente a Folha fez uma matéria que reuniu os números da vida mansa de Bolsonaro na presidência, o que ajudou a consolidar a imagem do presidente sobre o pouco apego ao trabalho. Bom, além disso aqui, a gente tem que pensar em algumas outras questões relacionadas a esse lazer, excessivo que Bolsonaro tem na hora do expediente. Primeiro, qual que é o custo disso? A gente tem visto aí cifras simplesmente assim assustadoras, que quando o presidente desloca, vai equipe de segurança, tem transporte, tem em muitos momentos aí hotel, tem um avião da FAB que vai lá para transportar, tem toda uma estrutura que custa. E num país em que falta dinheiro para tudo, em todo canto, esse abuso é, no mínimo, irresponsabilidade com o dinheiro do povo. Um povo aí que está lutando para ter o que comer. Quando você gasta 1 milhão numa viagenzinha que poderia ter sido evitada, poxa, é 1 milhão que está gastando do nosso dinheiro. Se tivesse sobrando, o país a mil maravilhas. Não é o caso, longe disso. Vamos pensar num outro ponto. Eu lembro direitinho quando a direita fazia protesto ali em finais de semana, e às vezes grupos da esquerda faziam protesto no meio de semana. Qual que era a chacota? A esquerda é vagabunda, faz protesto em meio de semana porque não trabalha. Já a direita trabalhadora faz protesto no final de semana. E o Bolsonaro, presidente da República, vocês têm noção de como que deve ser uma agenda, ou deveria ser uma agenda de um presidente de um país como o Brasil? Você tem que estar ocupando essa agenda com aquilo que interessa. Aí Bolsonaro, no horário de expediente, zomba da cara do povo brasileiro. E aqui, bolsonarista que já está aí meio arrependido, ou bolsonarista ainda convicto, vamos fazer um esforço, pelo amor de Deus. Imagine se fosse o Lula, presidente da República, fazendo motociata no meio de semana, aí 3 da tarde, como Bolsonaro faz. Imagine se fosse o Lula, torrando o nosso dinheiro, dessa forma. E também lá, que quando você tira férias, tudo bem, vai tirar umas férias, ok. Mesmo assim, você tem que pensar que na falta de recursos, como eu acabei de falar, até essas férias eu acho que elas devem ser pensadas para não passar para a sociedade uma imagem de que, peraí, o presidente não está nem aí com a dificuldade do povo, porque o presidente ele tem um símbolo muito forte para muita gente. Então imagine se fosse o Lula andando de jet ski, fazendo lanche seata no meio de semana. É um negócio realmente impressionante. Imagina se fosse o Ciro, com o dinheiro público, torrando dinheiro como o Bolsonaro torra, dessa forma. Que se fosse torrando, viajando, para encontrar com o presidente de um outro país, para conversar com os governadores. Opa, peraí, Bolsonaro foi lá no estado reunir com o governador para ver a situação daquele estado. Isso faz parte, também é custo, também tem dinheiro ali envolvido. Mas peraí, é algo pensando em trazer benefícios para a população daquele estado, do nosso país. Tudo bem, que a atividade presidencial, sim, ela tem custos ali envolvidos nela. Mas daí, a motociata, a questão toda a gente sabe. Bolsonaro, desde que assumiu, está em campanha. Ele só pensa na reeleição que ele era contra. Vamos lembrar mais disso aqui, porque ninguém se lembra, parece. Falava mal da reeleição, que é um absurdo, que não sei o quê. Como ele falava mal do preço dos combustíveis antes de ser eleito. Depois que ele foi eleito, aí ele
muda presidente, conversa aqui, reclama dali, mas o que só ele podia fazer, ele não faz, que é, né, convocar, pressionar o Conselho da Petrobras para que reúna ali os diretores, em que o governo tem a maioria dos votos necessários para mudar essa política. Mas ele não muda, mas do discurso é alguém que parece, para os seus apoiadores, que está se esforçando. Não está. Né? Já tá e vai para o 4º ano, né, de governo, e essa política tá desde que ele começou, ela vem do governo Temer. Então a gente tem que entender que Bolsonaro está na presidência, primeiro, não caiu lá de paraquedas. Foi uma resposta do povo por conta da insatisfação com os erros e contradições do PT no poder. Aí muita gente em 2018 estava lá empolgada porque Bolsonaro representava essa resposta, esse voto de protesto, e muita gente tinha sim esperança de que ele fosse mudar isso tudo que tá aí. Lembra lá? Tem que mudar isso que tá aí. Não, ele não explicava como, mas ele falava, tem que mudar, tem que acabar o toma lá da cá, tem que acabar com a mamata. Aí a mamata continua, o toma lá da cá, né, com esse orçamento secreto, com essa emenda de relator, é um negócio inacreditável. Eu fico pensando daqui a alguns anos, quando o Bolsonaro sair e tiver algumas investigações mais profundas e ver o absurdo que deve estar por trás disso tudo. Claro que eu não estou aqui generalizando, pode ter sim deputados, senadores fazendo a sua parte, mandando as emendas de forma correta, que não tem ali um superfaturamento, mas, né, num país como o Brasil, todo cuidado é pouco nesse sentido. Então, toma lá da cá, não apenas não acabou, como foi de certa forma aperfeiçoado. A mamata também não acabou, a gente está vendo. E essa coisa de mudar tudo isso que está aí, o que, por exemplo? Eu peguei só o exemplo aqui do preço de combustível, não mudou, está aí rendido. Você pega essa questão dos juros, né? Os juros, no momento aí, realmente, na taxa Selic, até que esses juros ficaram bem mais baixos do que se tinha antes, mas, né, já está aí de novo, quase 13%, voltando justamente ao que era com a Dilma. Desemprego, aí cai um pouquinho, aumenta um pouquinho, porque não se muda a estrutura. Isso que está aí, que ele tinha que ter enfrentado, é a estrutura, ou o sistema, como ele gostava de falar, que não foi modificado. E aí, diante disso tudo, diante da decepção de muitos, eu converso com bolsonaristas, e aqui na minha cidade, eu sou de Uberlândia, Bolsonaro teve praticamente 70% dos votos, eles já não conseguem mais argumentar tanto quanto antes. Eles já começam a reconhecer que Bolsonaro, puxa, perdeu uma oportunidade de ouro. Imagina isso, meus amigos. Né? Quem veio aqui que é bolsonarista ainda, é tão difícil ser eleito presidente da República. Bolsonaro teve a chance, vai para o 4º ano. E não mudou essa estrutura perversa que vem sendo replicada governo após governo, entra de esquerda, centro-esquerda, de direita, de centro, e ela vem sendo replicada e o nosso povo é que vai sofrendo com isso. Né? Não é possível, né, que não dá para simplesmente fazer igual os petistas faziam com a Dilma, porque a Dilma derrubou a economia do país, e eu ia conversar com petistas, amigos meus, como tento conversar ainda hoje, a desculpa é sempre, não, tadinha, né, porque o problema não foi o Cunha, o problema foi o Temer, o problema foi o cenário externo, é igual o bolsonarista. Eu vou conversar com alguns agora. Não, é porque, né, o STF... O que o STF tem demais? Ah, cometeu alguns excessos aqui e ali, mas em que ponto o STF impediu o governo, por exemplo, de mudar o preço do combustível? A política de preço, na verdade. Em qual ponto o STF impediu o governo de mudar essa política econômica? Não tem. Tem um ponto ou outro que é criticável, ok. Eu também vejo que o STF comete excessos, mas não é a causa da tragédia do governo Bolsonaro. Ah, não, é o Congresso. Não é. Né? O Lira, presidente da Câmara, é o homem de Bolsonaro. Né? Vai tratorando tudo, passando por cima do diálogo com a oposição que deveria existir. Ah, mas a culpa é do Congresso, a culpa é da Câmara. Não é. Né? Quando você tinha lá o Maia, os bolsonaristas pegavam no pé do Maia. O Maia saiu, entrou o Lira, e o Lira vai tratorando tudo, não dialoga da forma que deveria dialogar com a oposição. É o homem de Bolsonaro lá, Ciro Nogueira, né, na Casa Civil. Então a relação com o Congresso hoje é bastante harmoniosa para o governo. Vai aprovando tudo que o governo quer. Então a culpa não é da Câmara. Então é importante compreender que um presidente da República, ele ocupa ali uma função importantíssima. E quando se vê Bolsonaro, por exemplo, gastando esse tempo precioso de um presidente da República, andando de jet ski no horário de expediente, fazendo lanche-ciata, fazendo motociata, além daquilo que eu falei de gastar dinheiro público com isso, que na minha opinião, diante do momento grave é desnecessário, né, ele simplesmente vai passando para a sociedade que parece não está tão preocupado com as questões importantes. Então, é isso que a pesquisa que foi encomendada por aliados de Bolsonaro, não é por aliados do Lula, nem do Ciro, nem do Janones, nem da Tebet, aliados de Bolsonaro, né, descobriram, e aí essa imagem que realmente está colando preocupa, porque será que tem tempo, né, de nos próximos 4 meses mudar essa imagem, de Bolsonaro agora passar a imagem de um homem que trabalha? Vamos ter que ver. Ainda talvez agora, com esses dados em mãos, eles tentem criar ali alguma estratégia
para mudar isso. Não sei se vai dar tempo, a gente vai ter que aguardar. De todo jeito, eu acho que essa pesquisa mostra algo importante. E se alertou o Planalto, vamos ver se vai ter algum tipo de resposta para desfazer essa imagem captada. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!